Olá, pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, vamos conversar neste seminário, né? Uma questão que a gente está batendo bastante nesses dias, nesses seminários que nós estamos fazendo, repetindo até algumas coisas. O despertar do espírito, né? Como despertar o espírito, né? Você liga a televisão, é Lula, agora é Lula solto, agora é isso que tem, é economia, é pandemia. Cara, não existe absolutamente nada do espírito. Se você não mudar o canal, ir lá no History Channel, tentar ver um alienígena do passado, tentar ver uma coisa de ufologia. Mas espiritualidade não tem absolutamente nada. A sociedade nossa, né, ela não dá absolutamente espaço na mídia, em toda, para a espiritualidade. Tá? Nós não devemos confundir espiritualidade com certos tipos de religião que existem por aí. Mas, no mínimo, é melhor do que nada. Já estou dizendo, né? Quando a pessoa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa, né, que frequenta uma igreja, né, aquela coisa toda. Eu digo assim, o que seria a igreja no processo? O grupo primário. Tá? O que seria o espiritismo, o kardecismo? Já é o ginásio. Você está me entendendo? Né? Aí depois tem que vir aqui. Agora o orientalismo, todo o budismo, todo o taoísmo, eu já diria para vocês que é um curso universitário. Né? A ufologia é pós-graduação. Certo? E doutoramento já é para iluminação. Né? Então, nós temos que entender cada coisa no seu devido lugar. Bom, o despertar do espírito. O que eu faço para o espírito despertar nessa sociedade? O meu espírito. Não vamos pensar na sociedade não, tá? A sociedade está morta, o espírito está morto na sociedade. A sociedade ela é 100% montada, construída, moldada para o mundo material, para o mundo político, para o mundo ideológico. Ok? Os currículos das universidades, só existe uma questão fundamental no currículo das escolas e das universidades. Elas são construídas para servir o sistema ideológico que aí está. Deixa eu explicar. Eu vou contar uma história da minha vida. Eu morava aqui moro até hoje no interior de São Paulo, cidade de Limeira. E na década de 70, né, eu entrei no colégio. O meu sonho no colégio era estudar eletrônica. Eu adorava eletrônica. Certo? Mas, na região onde eu morava, só existia aqui indústria metalúrgica. Tá ok? Quem conhece a região de Limeira na época é só fábrica de rodas, tudo indústria metalúrgica mesmo, certo? Então, o que aconteceu? Eu era de uma família muito simples e muito pobre. Eu jamais tinha condição de sair da minha cidade e estudar um colégio de eletrônica em qualquer situação que existisse, tá? Na região. Eu lembro que mesmo na cidade de Campinas existia só um colégio que dava eletrônica e era chamado ETEC, ele era particular, não era do governo. Tinha o Cotil em Campinas e tinha o Cotil aqui em Limeira. Mas o Cotil em Limeira só tinha 3 cursos. Era edificações, que é base para engenharia civil, né? Tinha um curso de estrada, que era trabalhar com estrada, essa coisa toda, né? Organizar, ajudar a construir estrada. E mecânica. Cara, desses 3 eu fui fazer mecânica. Imagine você fazer um curso que o tempo todo você era frustrado no curso. Porque eu queria eletrônica, eu queria eletrônica. Toda vez que eu entrava numa oficina mecânica, eu detestava. Não gostava de trabalhar com metais, com essas coisas. Até hoje eu não gosto. Não tenho afinidade de ficar trabalhando com metal.
Meu pai é marceneiro, na parte de marcenaria eu já mexo, porque meu pai era marceneiro, tem oficina até hoje do meu irmão aqui, né? Marcenaria eu gosto de mexer. Mas o que eu gosto mesmo é eletrônica, nessa parte. E nunca eu consegui fazer, nunca. Mas eu gostava demais de ciência, de física, então eu falei assim, eu vou fazer o colégio só para me preparar para a faculdade, que o meu objetivo é fazer uma faculdade. Aí, né? Fiz tudo isso daí, mal contrariado pra caramba. Aí, para ter, naquela época, para você se formar no colégio, você ter o diploma do colégio, você precisava fazer 6 meses de estágio numa indústria. Para validar o seu diploma junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Né? Fui 6 meses trabalhar numa indústria metalúrgica aqui em Limeira. Foi os piores anos da minha vida. Foi os 6 anos para dizer tudo que eu não quero na minha vida. Ali eu pude ver como o ser humano, numa linha de produção, é tratado como um androide, como uma máquina programada para executar um serviço rotineiro. Tá? É exatamente aquela história do filme, a crítica do filme, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem assistiu sabe que o homem é transformado numa máquina. Aí eu percebi também que tanto um engenheiro quanto qualquer outro, então o que os colégios faziam? Eles não perguntavam para você o que é que você quer fazer, o que é que você quer ser. Ele exigia que você fizesse o que a sociedade impunha para você. Entendeu? Então, na cidade de Limeira só tem indústria metalúrgica, nós vamos formar só gente na área metalúrgica. Nós vamos programar os caras para servir a indústria metalúrgica que está aqui, que está, né? Mas ninguém veio perguntar para mim se era isso realmente que eu queria. Você está entendendo? Então, a sociedade, ela não está a serviço do ser humano, da alma humana, ela está a serviço de um projeto de consumismo materialista. Então, o prefeito vai trazer para a cidade cursos referentes à indústria metalúrgica. Mas ninguém perguntou se quem mora na cidade é isso que eu quero da minha vida. Então você era forçado a fazer o que eles empurravam a sua garganta abaixo, a sua goela abaixo. E não aquilo que realmente você queria ser. Então por isso eu fui um rebelde desde muito cedo na minha vida. Muito cedo. Eu terminei. Tenho até o diploma do Colégio Técnico e a carteirinha do CREA. Não pago há 20, 50 anos que eu não pago essa bosta. Né? Tem que pagar anualidade, sabe? Não. Né? Ai, ai. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu lembro que durante toda a minha fase de ginásio, colégio, puta, você não tem noção que eu adorava astronomia. Astronomia, astrofísica, estrela, disco voador, então, era uma loucura. Por isso que eu fui fazer física. Eu fui fazer física com o intuito de me aperfeiçoar em astronomia e astrofísica. Porque no Brasil, preste atenção no que eu vou falar para vocês, não existe curso de astronomia. Curso de astronomia é aperfeiçoamento de física, é pós-graduação de física. Para dizer que não existia depois, o Rio de Janeiro, no Jardim Valongo, tem um cursinho de astronomia lá. O único no Brasil. Então, se eu quisesse fazer astronomia, tem que largar de tudo e ir lá fazer astronomia. Mas eu não podia fazer isso. Minha família, minha vida, tinha que sustentar um monte de coisa. Tinha que trabalhar para pagar, para fazer faculdade. Então, eu resolvi fazer física no Unicamp. E olha que outra coisa interessante. Eu quero que vocês entendam que toda física só se desenvolveu por um motivo. Astronomia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todas as leis de Kepler, todas as leis de Copérnico, da Terra, e todas as leis de Newton, elas foram realizadas, construídas em cima do movimento celeste. Agora eu chego no Unicamp para fazer um curso de física, olho o currículo, não existe nenhuma aula, nenhum curso de astronomia. Eu falei, mas que merda é essa?
Não tem nenhum curso de astronomia no currículo da física aqui da Unicamp? Como é que os caras vão aprender física se não sabem como é que todas as formas, todas essas leis foram feitas? Que é tudo baseado na observação dos astros, astronomia, Bom, fui lá. Bom, primeiro ano tudo bem que a gente faz o básico só, segundo ano também, é tudo básico, a gente chama de básico, ciclo básico. É cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, laboratório. Terceiro ano já muda a figura. Terceiro e quarto ano você sai do básico, você vai direto para o pré da física e fica enfurnado lá na física. Aí entra a física quântica, aí quântica 1, quântica 2, eletromagnetismo, física estatística, toda aquela coisa toda, certo? Aquele que você assistiu lá no Einstein, né, na história do Einstein, sabe quando ele estava estudando o movimento browniano lá, que ele queria demonstrar a existência de molécula? Não, ele quase ganha prêmio Nobel por aquilo, né? Também, aquilo chama-se, hoje para nós se chama física estatística, aquilo lá, tá? Que é uma teoria estatística dos gases, tá? Para você demonstrar a existência de molécula, existência de temperatura, energia cinética das moléculas, dos gases, tudo isso aí. Teoria cinética dos gases, tudo desenvolvimento com a ajuda do Einstein. Aí eu cheguei para o diretor da física e falei, ó, escuta aqui, eu vim aqui porque eu sou amante de astronomia. Não existe nenhuma luneta na merda dessa Unicamp aqui. E um puta laboratório, o laboratório da física da Unicamp é o laboratório mais rico, bilionário que vocês possam imaginar. Nós tinha microscópio eletrônico, porque a Unicamp surgiu em torno da física. Tá? A física era muito rica. Aí fiz essa reclamação para o diretor, não, você tem razão. Você tem razão. Aí eu era professor de cursinho, eu dava aula em cursinho. Aí eu falei para o diretor, o negócio é o seguinte, não dá para o senhor montar um curso de física aqui, de astronomia para nós? Ele falou, vou fazer isso, deixa comigo. Ligou para São Paulo, para o IAG, e trouxe um professor de astronomia para nós, lá do IAG. Eletiva, porque lá na Unicamp você podia criar matérias eletivas, né? Que era fora do currículo, tá? Você tem que fazer tantas eletivas e tal. Então, trouxemos o Romildo Pova, né? Que você vai ver que ele fez o prefácio do meu livro de astrofísica, né? De cosmologia e astrofísica, né? Ele deu 2 anos de curso ali de astronomia, né? E astrofísica, né? Já num nível universitário, legal pra caramba. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, né? Eu montei um curso de astronomia e astrofísica para dar na Unicamp. Certo, o diretor me ajudou, tal, eu era professor de cursinho, estava no 4º ano da física, e botei, assim, abertas as aulas no horário de almoço. Cara, botamos cartaz no Unicamp, que era na época de cartaz, 400 alunos na aula. Era no anfiteatro da física. Você tem uma ideia? As pessoas gostavam tanto que ficava tudo fora, na janela, por fora, sentada por chão, todo mundo naquele horário, porque eu projetava slide, eu fazia uma aula bem gostosa. Até os professores, alguns professores da Unicamp, entravam lá, sentavam lá para assistir minhas aulas. Que eles gostavam da astronomia, aquela coisa. Resultado. Eu fiz o movimento, eu fiz a mudança, eu fiz a diferença. Não adianta vocês esperar que a sociedade vai mudar para eu ser espiritualista. Ela não vai mudar para você ser espiritualista. Olha o que aconteceu. Aí, eu tinha tantos alunos. Aí eu falei para o diretor que, ó, existe um observatório aqui em Campinas, que está na prefeitura, tem uns caras que mexem, mas é tudo astrônomo amador. Não tem nenhum que tem curso de física, curso profissional, né? É tudo cara que mexe lá, está lá no Morro das Cabras. Eu queria levar os alunos lá para a gente passar uma noite, fazer uma observação. Eles têm uns telescópios legais lá, né, que tem lá. Vamos nessa. Olha, eu lembro que naquela época, o Carlão deve lembrar, existia ônibus da Insatur, lembra? Um ônibus que era fretado, que levava os alunos, né? Ele pegou acho que uns 10 ônibus da Insatur, cara. 6 horas da tarde, acabou a aula, todo mundo na Unicamp, até o diretor da física junto, aí foram tudo pro Observatório do Capricórnio. Uma trimpa, todo mundo queria ver. O diretor olhou aquilo.
Falou, cara, tá tudo jogado isso aqui mesmo, que puta legal. No dia seguinte ele ligou pro prefeito, falou o negócio seguinte, olha, quero fazer um convênio no Unicamp com aquele observatório lá da prefeitura. Porra, nós estamos precisando disso mesmo. Eu quero mostrar, vocês não sabem o que nós temos aqui. A prefeitura tinha um telescópio Zeiss encaixotado há mais de 7 anos que tinha ganhado. E tinha ganhado um projetor Zeiss sofisticado de um planetário. Olha só, estava lá encaixotado, ninguém mexia. O diretor da falou, tá esse negócio para mim aqui, pelo amor de Deus, vamos mexer com isso aqui. Disso, fizemos um convênio, montamos esse telescópio Zeiss lá no observatório, fizemos outra cúpula, e no Taquaral, em Campinas, vocês podem visitar lá, tem um planetário fantástico construído devido ao barulho que nós fizemos na Unicamp. Tem um planetário maravilhoso em Campinas. Já viram o planetário lá de Campinas? Parece uma pirâmide, parece uma pirâmide no prédio até. Esse zero? Então, e o diretor do planetário de Campinas ali foi o Romildo Povo, o meu professor, que eu trouxe ele para fazer da aula de astrofísica para nós na Unicamp. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Não tinha, eu fiz acontecer. Entendeu? Então, no mundo da sociedade que está aí, não existe espiritualidade. Não existe nada. Você liga a televisão, não tem nada. Então, o que você tem que fazer? Nós vamos ter que fazer acontecer. Entendeu? Nós vamos ter que ir atrás de um curso de yoga, nós vamos atrás de um curso de tai chi, um curso de meditação. Nós vamos estudar taoísmo, nós vamos estudar budismo, nós vamos montar um grupo para estudar budismo, vamos montar um grupo de meditação, vamos montar um grupo. Cara, é nós que temos que movimentar. Não vai esperar que o governo vai dar para você um curso de meditação. Certo? Então, nós devemos entender que a sociedade que está aí, ela fez um programa para colocar dentro da sua cabeça. Depende de onde você está. Se você é russo, você vai receber uma programação comunista. Se você é muçulmano, você vai receber uma programação muçulmana lá, dependendo do radicalismo que você for, você vai receber uma programação extremamente radical. Certo? Entendeu? E você, se você estiver nos Estados Unidos ou na Europa, você vai receber uma programação de ateu. Também. A ciência é totalmente ateia. Certo? Nesse aspecto. Né? Mas é muito engraçado que os grandes pensadores, os grandes cientistas, eles não eram ateus. Se você perguntasse para o Albert Einstein, o senhor acredita em Deus? Você sabe qual que é a resposta que ele costumava dar? Eu acredito no Deus de Spinoza. Agora, você sabe qual que é o Deus de Spinoza? Eu quero que vocês procurem na internet, tá? Depois eu posso até, né, colocar o Deus de Spinoza para vocês aqui. Vai procurar na internet, porque o Deus de Spinoza ele tem umas características assim bem interessantes, tá? Eu já mandei essa lista uma vez para vocês, né? Já deve ter mandado, mas para vocês entenderem como os pensadores, verdadeiros cientistas, eles entendem como é que o universo funciona. Né? E quando o Einstein estava fazendo uma entrevista para entrar nos Estados Unidos, o cara perguntou, né? Mas o senhor acredita em Deus? Né? Ele falou assim, né? É claro que eu acredito em Deus, porque o universo não poderia existir, nada disso poderia existir se não fosse por uma inteligência superior. Então quer dizer que o senhor acredita em Deus? Então as suas teorias não contrariam Deus? Não, de jeito nenhum. As minhas teorias, né, elas só tentam demonstrar como é que Deus fez tudo isso. Vocês estão entendendo? Nós estamos querendo entender como é que Deus fez tudo isso aí, o jeito como que ele fez. É por isso que a gente estuda. Né? A gente tenta entender como é que Deus fez essas coisas. Então as nossas leis físicas é para entender como o universo funciona. Como o cara que projetou esse universo construiu. O que nós tentamos fazer em física, não sei se vocês sabem, é uma coisa chamada engenharia reversa. Você sabe o que é engenharia reversa? Hã? Não sabe a palavra, o que significa isso? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que cai um disco voador aqui, extraterrestre.
avançadíssimo, não sei como é que funciona, é uma coisa sofisticada. Então eu vou levar isso aqui no laboratório, vou desmontar ele, inteiro, vou ver como funciona cada coisa e depois vou tentar construir o igual. Vocês estão entendendo? Então, isso chama engenharia reversa. Não é eu que invento, não é eu que projeto e construo. Eu pego algo pronto, não sei como é que funciona, não sei como nada, aí eu desmonto e tento entender todo o mecanismo dele para eu reverto, eu faço uma engenharia contrária, eu desmonto para saber como é que funciona. Entendeu? E daí tento fazer algo parecido com isso. Inclusive, né, na casuística ufológica, na casuística, não é o que eu prego, tá? Muita gente acha que várias descobertas científicas aí têm a ver com uma engenharia reversa do disco voador de Roswell. Né? Inclusive, por exemplo, raio laser, né? Toda LED, né? Fibra óptica, todas essas coisas, eles acham que era tudo que estava lá dentro do disco voador, que eles foram fazendo engenharia reversa. Mas é óbvio que eu não acredito nisso, tá? Isso aí é o que está aí. Tem até programa no History Channel lá falando isso. Tá? Engenharia reversa dos discos voadores. Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Né? Duas palavras, dois conceitos importantes que nós precisamos ter aqui. Uma, eu superior. E uma outra, eu inferior. Tá? Então, o que vem a ser o eu inferior? O eu inferior, na visão do orientalismo, é assim. Tudo o que programaram em você. Né? Qual que é seu nome? Seu nome é parte do eu inferior. Né? O seu nome, por exemplo. Alguém batizou você quando você nasceu. Certo? Mas você é um espírito, você é uma alma que veio de fora, você já tem um nome. Então esse nome aqui é inferior, não é o nome da sua alma. Né? Então nós vamos discutir o que é o eu inferior, o superior e o inferior na jogada aqui. Né? O seu nome, a sua profissão, aquilo que você estudou em faculdade, tá? Faz parte do seu eu inferior. Tá? Tudo que foi programado, tudo que você acredita que sabe, tudo que você acredita que sabe, faz parte do eu inferior. Porque acreditar é uma coisa, ter certeza é outra. Né? Né? Então, todos os seus relacionamentos afetivos, todos os seus relacionamentos sexuais, todos os seus conflitos, todos os seus ódios, tá? Tudo faz parte do eu inferior. Tá? Então, seu conflito, sua sexualidade, tá? Então, como tudo foi programado para você viver dessa forma numa sociedade. Né? Por exemplo, nós temos uma programação sexual. Nós temos uma programação social dentro da sexualidade. Né? Por exemplo, tem um filme muito interessante, para vocês entenderem como é que funciona esse eu inferior a essa programação, interpretado pelo Kirk Douglas. É um filme bem antigo. Ele faz parte de um padre, Kirk Douglas é um padre, que ele vai ser missionário lá
no Polo Norte. Não sei se é Alasca, onde ele vai, Polo Norte, mas ele vai trabalhar com os esquimós. Ok? Muito bem. Então, os esquimós é uma cultura própria, como o índio brasileiro que andava pelado, numa boa, né? Depois veio os padres portugueses que botaram roupa nos índios. Né? Os índios não estavam nem com a roupa, né? Não estavam nem com essa questão, né? Corporal. Aí os caras vieram dizendo que você está em pecado, tem que botar roupa, tem que tapar, senão você está em pecado contra Deus. Aí o índio falou, porra, eu estou em pecado, é? Cacete, não sabia. Né? Neste filme é muito interessante, presta atenção. Ele vai visitar uma família de esquimó no iglu para fazer até conhecer, depois fazer a catequese, né? Levar a palavra de Deus, sabe, pregar o evangelho para aqueles, como é que a gente fala, pagãos, né? Para os pagãos que ainda têm o pecado original, né? Não foi limpo pelo batismo do Espírito Santo. Né? Muito bem. Você vai ver quanta bobagem existe nisso. Aí deu uma tempestade, mas ele teve que dormir, passar a noite no iglu do esquimó. Né? E o esquimó tinha uma mulher, né, que bonitinha pelos aspectos, né? A gente sempre coloca a índia bonita, né, quando tem filme, né? Nunca ninguém coloca puta índia, peito caído, feio pra caralho. Né? Sempre aquela índia top model, né? Você já viu índia top model? É, beleza, né? E, presta bem atenção, era costume dos esquimós, quando você fosse passar a noite ou visitar a casa do esquimó, ele oferecer a mulher dele para você dormir com ela e fazer sexo com ela. E se você rejeitasse, o esquimó ia ficar muito chateado com você e rejeitar a mulher dele. Que era uma coisa muito boa que ele gostava, calor, sexo, prazer, e queria oferecer pro amigo, pro visitante. Se a moda pega aqui, né? Não foi oficializada, né? Tá meio por baixo do pano. Né? Os caras fazem escondido. Né? Nossa, ele ficou numa situação completamente maluca. Onde você viu? Isso, é pecado. Agora, então presta atenção no que eu vou dizer para você. Ó, toda a visão, presta atenção, isso que eu quero que você, toda aquela visão do pecado, toda a visão de Jesus, tudo que o padre tinha na cabeça e não podia entender aquele costume, que era tão natural para os esquimós, aonde está? No eu inferior. Então a sua programação, a sua religião está aqui. Você, tudo que você acredita, tudo que você acredita que sabe. Então aquele padre acreditava que Deus queria que você fizesse as coisas daquele jeito. Se você transasse com a mulher do cara, você estava em total pecado. Agora eu quero que vocês entendam o que é então viver pela lei do eu inferior. E você acha que você vai se iluminar. Né? Eu posso dar 1 milhão de exemplos aqui. O cara do Estado Islâmico. Homem-bomba. Eu vou me explodir em nome de Alá, porque isso é o que Alá quer de mim, que eu seja um mártir. Eu vou me explodir aqui, vou destruir um monte de infiéis e vou ganhar o reino dos céus com um monte de virgem, vai ser vou para o paraíso. Onde está toda essa programação? Porque é tudo que você não sabe. Não é a verdade. É aquilo que enfiaram na tua cabeça, é aquilo que você começa a acreditar que é a verdade. Só alguém que está fora do mundo para ver a merda que você está fazendo. Certo? Só alguém que está lá fora do mundo, no plano espiritual te olhando, para ver a bosta que você está fazendo. Entendeu? Então, o que é viver pelo eu inferior? Certo? Viver pelo inferior é viver pela lei da sua religião, pelos costumes e valores e verdades. Viver totalmente em conflito,
Porque você quer uma mulher só para você, só para mim, eu quero que ela me ame, se ela não me amar, e só para mim, eu não posso dividir com ninguém. Mas e se não dividir com ninguém, de onde veio isso? Por que o esquimó dividia numa boa e não ficava nem um pouco, não se sentia corno? Certo? Então, da onde vem o sofrimento humano? Então vocês vão ver que o sofrimento humano está aqui, né? Nessa questão emocional, afetiva, tal, tudo está aí. Isso o Buda constatou muito cedo, que o sofrimento humano, base fundamental do sofrimento humano está na ignorância. O ser humano sofre porque é ignorante. Mas por que ele é ignorante? Porque ele vive em função do eu inferir e desconhece totalmente esse aqui, que nós vamos chamar de eu superior. Tá? Nós vamos tentar entender o que os nossos mestres queriam dizer sobre este eu superior. Quem é esse ser superior? Por que ele não se manifesta em minha vida? Por que eu aqui na Terra desconheço a existência do meu eu superior? Por que eu acabo vivendo as regras e as leis que são impostas por uma cultura, por uma religião, por uma ideologia política e uma ideologia capitalista? Eu acabo vivendo essas verdades. E acredito que essas verdades são verdades. E construo a minha existência na Terra, minha passagem na Terra, em função desses valores, dessas ideias. Eu construo guerras por causa dessas ideias. Eu mato pessoas por causa dessas ideias. Então eu pergunto, onde está o mal no universo? Aquilo que a gente chama de mal. Está exatamente no nível mais inferior da realidade humana, da experiência humana, que é centrado no eu inferior. Isto aqui é tudo que veio de fora de você. Ele veio tudo de fora de você. Isso não é você, não faz parte de você. O Osho dizia claramente que isto aqui é fora, periferia. E isso aqui é o seu centro. Todas as vezes que você vive isto aqui, você não vive absolutamente nada do que você é. Você vive uma máscara que colocaram em você. Você vive um rótulo que colocaram em você. Quando você descobre isso, quando você desperta, você pode dizer que 50% você já está iluminado. Porque enquanto as pessoas vivem aqui totalmente escurecidas por essas questões, ele está nas trevas mais profundas. Quando ele consegue se libertar de tudo isso, e começa a sair fora de toda esta programação, ele está a meio caminho andado da transcendência e do despertar e dirigindo para o seu verdadeiro centro. Tem pergunta, Ju? Não? Ô louco, então vamos lá. Como o Carlão perguntou aqui, como é definido a ignorância no meio de tudo isso daí? Vamos lá. Siddhartha Gautama Buda, ele nos ensina 4 nobres verdades. 4. Que é a base do pensamento budista. Inclusive, quando ele estava no leito de morte, nos últimos, não é no leito de morte, ele não morreu doente, o Buda. Não sei se vocês sabem. O Buda, ele entrou em derradeiro samadhi. Tá? Não tem uma história, o Buda ficou doente, foi lá na cama, ficou lá morrendo. Tá? Não. A história do Buda é que no último dia, né,
Ele estava pregando, deu um sermão, acabou o sermão, reuniu os discípulos dele e falou assim, olha, hoje é o último dia que eu permaneço entre vós. Ele tinha 85 anos de idade, para 86, eu me despeço de vocês porque eu vou entrar em meu derradeiro samadhi. Alguém de vocês tem a última pergunta para me fazer? Que depois que eu partir eu não mais estarei entre vós. No sentido, né, físico, tal, da coisa. Todo mundo mirou, olhou. Falou, não, mestre, não temos nenhuma pergunta. Aí ele repete, não se esqueça que em toda a minha vida eu só ensinei 4 coisas para vocês. Tá? Primeira coisa, o sofrimento existe. Ele é real, uma constatação desse mundo. Todo mundo sofre de alguma coisa. 2, a causa fundamental do sofrimento é uma única coisa. Ignorância. Em sânscrito é avidya. Avidya. Ignorância. Terceira nobre verdade. Este sofrimento pode ter um fim aqui. Não é uma coisa institucionalizada que não tem como resolver. Tem. Basta você eliminar a ignorância e você extinguirá totalmente o sofrimento neste mundo. E para fazer isso, ele dava 4 nobres verdades, que é uma receita de bolo, de como você eliminar essa ignorância. Que ignorância, como o Carlão perguntou? A ignorância de você ignorar o seu eu superior. Você está vivendo totalmente uma falsa construção de você mesmo. Você está vivendo o seu falso ser, aquilo que fizeram que você acreditasse que você era. E você vive isso aqui. Você não vive realmente aquilo que você realmente é, que é isso aqui. Então, isso era o que os indianos chamam de Maya. Você vive uma ilusão de você mesmo. Todo mundo vive uma ilusão. Quem corre atrás do poder, da fama, do sucesso, do dinheiro, certo? Ser o melhor, competir, matar, ganhar reinos, torturar, ser imperador. E o imperador quer invadir outro povo, quer conquistar aquele dinheiro. Toda essa ganância é gerada pelo eu inferior. E quando você vive, você provoca o sofrimento, provoca a morte, provoca a tortura, provoca o conflito. Você acredita, você começa a acreditar que a mulher é sua. Aí vem o corno, aí vem tudo junto. Então, essa ignorância, a ignorância daquilo que realmente você é. E quando você não vive pelo que realmente você é, toda a sua jornada não passa de uma falsidade. Você vive aquilo que alguém disse que você tem que viver. É exatamente você chegar aquele cara super ignorante, né? Antigamente era o rei que fazia isso. Você tem que lutar pelo seu rei. Você tem que morrer, dar a vida para o seu rei. E o coitadinho ela com a espada, já cortava a cabeça no primeiro impacto que dava, né? Veja a Segunda Guerra Mundial. Eu quero que vocês assistam qualquer filme que vai mostrar para vocês uma coisa chamada o dia D, o desembarque na Normandia das tropas aliadas. Mais de 200 mil homens desembarcando numa praia. Você vai ver o que é carnificina, o que é idiotice e o que é viver isso aqui para servir um rei. E o filho da puta está sentado lá no fundo, nem vem. Antigamente o rei ia na frente a cavalo, sabia? Antigamente o rei ia junto na batalha. Ele era fodido, lutava, cortava a cabeça junto para mostrar que ele era o guerreiro. Se você vai me seguir, eu não vou ficar lá atrás, não. Eu vou junto com você na batalha. Se tiver que morrer, eu morro junto com você. Antigamente já não se fazem mais rei como antigamente. Hoje é um bando de político babaca que fica lá atrás e manda o exército se fuder lá. Os caras só fazem estratégia, os caras são números. Ó, bota 100 mil soldados aqui, 200 aqui, joga para cá. Né? Só que ninguém explica que o alemão estava lá com metralhador, com tanque, campo minado. Vai morrer 70%. Tudo bem, mas 30% passando é ganhar a guerra. Porra, né?
Eles fazem esse cálculo comigo. E o idiota vai lá, acreditando, né? Estou acreditando piamente que estou lutando pela minha pátria, pela minha nação, pelo meu povo, vou libertar. Deixa de ser burro, é isso que Buda falava. Isso que é o sofrimento. Aí o cara fica sem perna, explode, coitado, filho da puta, volta pra quieto, fudido. Você é um burro, você é um idiota, você é um ignorante, foi porque você quis. Né? Então, se você fosse um monge, aí o que acontece? Por que vocês acham que Yogananda veio para cá? Porque os Estados Unidos inteiro, o Ocidente inteiro é isso aqui. Não existe um pingo de espiritualidade. A religião que existe aqui é uma merda. A religião não é uma religião libertadora. Ela é mais uma casca que enfiaram em você, mais um rótulo que enfiaram em você. Mais uma prisão que construíram em torno de você. A religião ocidental, ela escraviza e te prende, ela jamais te liberta. Ela jamais é libertadora. Então, essa é a ignorância. E você continuar acreditando que está servindo a Deus, igual o cara lá do Estado Islâmico, né? Tem um seriado na Netflix que eu quero que vocês assistam, é interessante. Ele é meio fraco, de ação, chama Califado. Né? Se passa na Suécia. Como os caras aliciavam filhos de muçulmanos na Suécia. 16, 17 anos, levar uma menina para se casar com os caras lá do Estado Islâmico. Para lutar pelo Estado Islâmico. Como é que eles faziam a cabeça? Entendeu? Ou seja, como que eles programavam você, faziam uma lavagem cerebral em você, sabe? Você acabava discutindo com a família, com os pais, largava tudo e ia lutar pelo Estado Islâmico lá. Acreditando no verdadeiro Islã, no verdadeiro Deus, no verdadeiro Alá. Entendeu? Então, enquanto a nossa sociedade e você não acordar e saber o que é que você está vivendo, que rótulo que você está vestindo, que máscara você está colocando, todos vocês usam uma máscara. Uhum. E a maior parte das máscaras que as pessoas têm é a profissão dela, é o diploma que ela se formou. É a maior máscara que ela coloca. Ela chega assim, sou médico, sou engenheiro, sou músico. Agora vai também, tem que se lascar, né? Será que você é músico? Ou simplesmente você gosta de música? Gosta de fazer música? Certo? Nós precisamos entender. Quando a gente começa a entender, a gente começa a se libertar. Né? Não se esqueça que a roupa que você veste também é uma máscara que você coloca para a sociedade. O carro que você compra, ele é mais uma máscara que você veste para se exibir na sociedade. Ok? Você já percebeu que homem não pinta o rosto? Por que será que o homem, só os métodos sexuais aí que hoje em dia já não sei mais, né? Pinta até o frifofopa. Mas antigamente a mulher fazia maquiagem, perfume, o homem é fedido, caralho. Tem um filme que eu adoro, cara. É um filme de comédia, mas eu adoro, é fantástico. Interpretação. Vocês podem assistir, vocês que é um filme da década de 70, né? Chama Trinity. Começa com. O primeiro filme é Trinity só. Depois a volta de Trinity. Trinity é o meu nome. Depois vem essa, que é o Terence Hill e Bud Spencer. É aquele loirinho, olho azul, e o amigo dele, gordão, forte pra caramba, aquele, né? Você vê o filme inteiro, ele é a sujeira da roupa dele, toda aquela empoeirada, aquele faroeste, que foi lá do Chile, sujeira no bar, né? Suado o cavalo suado pra caramba, aquele calor do Texas, né? Cara, é muito legal. É muito legal aquela, né, eles sentando para comer, né? Comendo. E a mulher toda perfumadinha no boteco, lá toda cheirosinha.
Eu quero que vocês entendam que todo perfume, toda maquiagem, toda pintura é uma máscara também que as pessoas usam. Você está entendendo? Né? Por isso que o Coisa fez uma música muito interessante, né? Como é que chama o baiano lá? Hã? Não, baiano mesmo. Baiano, Pepeu Gomes não é baiano. Pepeu deve ser lá pernambucano. Esse aqui, lá. Não, não é Caetano. Não, mais velho. Bem mais velho de todos. Mais velho de todo baiano. Fugiu o nome do cara da cabeça, cara. Ele fez um nome em homenagem à Marina. Marina, morena, Marina, você se pintou. Morena, você faça tudo, mas faça um favor. Eu já desculpei, mas não posso calar. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Não, minha filha, vocês estão longe de tudo. Falta de conhecimento musical, né? Hã? Dorival Caymmi, ó, gente da caceta, né? Dorival Caymmi, entendeu? Então, ele vai explicar que você já é bonito com o que Deus... Ele fica brabo porque ela se pinta, né? Ele fica puto que a Marina se pinta, né? Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outro igual. Desculpe, morena Marina, mas eu estou de mal. Estou de mal com você, porque ela se pintou. Antigamente era muito assim, né? As pessoas, quando a pessoa era muito bonita, não precisava fazer nada, né, cara? Ela era bonita natural. Você quer ver uma coisa que eu vou falar? É eu, tá? A coisa que a mulher nunca devia fazer na vida é pintar o cabelo. Nunca. Ela tinha que entender que o cabelo natural dela é a coisa mais bonita que ela tem. É só cuidar, deixar ela bonitinha. Né, baiano? Bom, claro, eu estou falando que é minha opinião, tá? Cada um, a sociedade é grande, cada um tem a sua opinião. Cada um tem sua forma de, né, de encontrar a beleza das coisas. Pergunta, então estamos em uma encruzilhada mortal. Ou despertamos, ou as trevas será permanente. Nossa, agora que você descobriu isso. Muito legal que você descobriu isso agora. Né? Só existe uma saída para o ser humano aqui na Terra. Só existe uma. Ou ele desperta, ou ele está fudido. Você está entendendo? Ou a humanidade vai para a Terceira Guerra Mundial. Vai destruir tudo, como foi na Atlântida. Atlântida, os caras deixaram a Atlântida ir por esse caminho aqui. Toda a sociedade foi. Aí chegou um ponto. Autodestruição. Total. Porque não tem outra saída quando você anda por esse caminho. É um caminho de guerra, é um caminho de conflito, é um caminho de destruição, é um caminho de sofrimento, é um caminho onde você não sabe quem você é. Você não sabe o que você é. O tempo todo você não sabe o que... E quando você não sabe o que você é, fica muito fácil qualquer outro mais inteligente dizer o que você é. Fazer você acreditar nisso. E aí vem o que a gente chama de manipulação. As pessoas te manipulam. Certo? Fazem lavagem cerebral em você. Quem gosta de fazer isso e é institucionalizado isso é as instituições políticas. Elas fazem isso direto com a cabeça dos universitários, de aluno, tal. Tudo, é direto isso. Mas nunca vi elas fazerem isso, discutir isso. Né? Discutir onde está o verdadeiro erro. Aí vem Paulo Freire com toda a sua ciência, vamos educar o jovem, né, de uma forma que ele vive no meio da sociedade. Ele diz, puta que pariu, Paulo Freire, você tem que ensinar isso aqui para os caras. Você não ensina, nunca ensinou isso. Você ensinou o cara a ser androide. Você ensinou o cara... Eu sei porque eu sou professor, você acha que eu não conheço o método Paulo Freire, caramba? Certo? As pessoas não aprenderam que o erro não está no método. O erro está no que você ensina. Você está me entendendo? Isso na matemática e física qualquer um aprende. Uma questão de método. Fazer um método fácil ensina as pessoas, sabe? Entendeu? Né? Agora,
O que você ensina? Você não liberta as pessoas, você escraviza as pessoas dentro de uma ideologia pronta. Agora, ensina ela. Você quer ver uma coisa, onde eu aprendi uma coisa que não se aprende em nenhum lugar? Quando você é físico. O físico, ele sempre, ele vai ter um problema muito sério. Ele chega num ponto, na ciência, que ele olha para frente e não tem mais nada. Ou seja, não tem ninguém dizendo para ele o que tem que fazer. Como tem que fazer. Ele tem que descobrir sozinho a verdade. Certo? Foi exatamente isso que o Einstein fez. Einstein, desde pequeno, ele tinha uma ideia na cabeça. Né? Ele sonhava com isso, ele imaginava isso. Como é que é seguir as leis de Newton e andar na mesma velocidade que um raio de luz? Um raio de luz, certo? Quer dizer que eu vou ver a luz parada? O que é luz parada? Fala para mim, Carlão. Então, mas o que é? O que eu vou ver? O que significa aquele objeto em repouso, parado para mim? Você está entendendo? Então, ele percebia que era uma total incoerência, inconsistência da física. Então, você vê que quando o cara é obrigado a pensar, ele é obrigado a pensar. Não tem ninguém ensinando uma doutrina nova para ele, enfiando na cabeça dele uma doutrina. A ciência, ela tem muito essa liberdade, ela ensina essa liberdade para você. Que você tem que resolver, igual esse caso da pandemia. Os cientistas têm que sentar, como é que nós vamos combater essa porra desse vírus? Como é que nós vamos fazer uma vacina? Você está entendendo? Eles tinham uma sacação já meio antiga, né? Você vê, os caras brasileiros, eles vão descobrir a cura dessa merda. Eu vou explicar para vocês. Já descobriram. Através do mesmo método de soro antiofídico. Vocês estão sabendo disso ou não? Hã? O que eles fizeram? Eles injetaram o vírus no cavalo. E o cavalo é um animal muito forte. Ele desenvolve anticorpos muito rapidamente e envolve o vírus. Aí o cara pega, tira o sangue do cavalo, filtra esse plasma com esses anticorpos e injeta no ser humano. Isso não é vacina. Isso é remédio. Esses anticorpos vão combater o vírus que está lá dentro de você. Tá? Para a Anvisa liberar agora esse remédio para ele fazer aplicar em seres humanos. Entendeu? Mas o que significa isso? Significa que eu tenho que ir fora da caixinha. Certo? Ó, o chinês faz um remédio, o árabe faz outro. Cada um tem que estar, porque você está na fronteira do conhecimento. Agora, quando você está aqui, você só aprende a vomitar, sabe? O que os outros fizeram de você. Então, a sociedade inteira te colocou máscara. E nós vivemos essa periferia do ser. Nós vivemos um falso ser. Nós vivemos o eu inferior, por isso que é chamado de eu inferior. Isso aqui, a tendência disso aqui é deixar de existir. Muito tempo depois da morte. Porque muita gente leva isso aqui após a morte. Então, depois de um tempo, você vai perceber que nada disso você vai conseguir transportar para um plano superior no mundo astral. O que significa mesmo atingir a iluminação? Significa encontrar dentro de você esse cara aqui, ó. Você encontrar com ele, fazer ele seu cara. Ele que vai dirigir sua vida. Não esses rótulos e essas coisas que foram colocadas em você e você vive em função dela. Tá? Complicado? Vocês entenderam a diferença de um eu superior para um eu inferior? Aqui é sua alma, seu espírito antes de reencarnar. Quando você assume um corpo, o corpo passa a ser parte do seu eu inferior. Porque ele não é você. Ele é mais uma máscara que o espírito está usando para se manifestar nesse mundo. Por isso que Jesus Cristo tem uma frase muito interessante. Eu quero que vocês entendam muito bem. Jesus Cristo era o cara que vivia totalmente em função disso aqui.
Então nada desse mundo, que estava acontecendo nesse mundo, ele não estava nem aí para essa porra. Quando todo mundo falava assim, cara, meu reino não é desse mundo não, cara. Estou fora daqui, César, dinheiro, essas coisas que vocês estão vivendo aqui. Tchê, meu negócio é lá em cima. Eu estou aqui só dando rolê aqui embaixo. Mas ele sabia disso. O resto que estava em volta dele não sabia. Então isso é iluminação. A diferença de um iluminado para uma pessoa que vive em função do seu eu inferior. Muito comumente esse eu inferior também é chamado de ego. Tá? Mas nós vamos abordar de um outro jeito, porque em aulas antigas eu abordei de uma forma. Agora eu quero abordar por outros ângulos também para vocês. Então, o Osho, se você lê os livros do Osho, os discursos do Osho, porque na verdade o Osho nunca escreveu nenhum livro, não sei se vocês sabem. Todos os livros que você lê do Osho é palestra dele que é transcrita. São discursos dele transcritos, tá? Ele nunca sentou e escreveu livro nenhum. Ele vai falar disso aqui. Tá? Ele vai falar desse processo do despertar. O processo de você sair dessa roda. Viver o eu inferior é viver na roda de Sansara. Amanhã a gente vai falar um pouco da roda de Sansara. O significado de estar nessa roda. Sansara é um termo sânscrito que significa o quê? Vocês sabem? O que vem a ser o samsara? Tem um filme, você sabia que tem um filme tibetano que vocês podem assistir chamado Sansara? Muito bom. Está no YouTube, vocês podem assistir. É muito interessante. Né? Mas não é. Só que não é realmente o que acontece no Tibete, tá? Já vou te explicando direito. As coisas não são assim no Tibete, daquele jeito que está ali no filme. Nenhum cara com 22 anos ainda vai para o eremitério. Os mestres não deixam. Os caras vão para o eremitério depois de uma outras coisas. E depois que o cara sai do eremitério, não sei se ele vai querer ir lá para a cidade com a mesma mulher, mas de jeito nenhum. Não tem coisas estranhas nesse filme. Mas é interessante. Para mostrar o que é isso aqui e mostrar o que é isso aqui. O filme Sansara vai mostrar isso daí. A palavra samsara pode ser dividida em dois termos. Né? Samsara significa assim a repetição. Prisão. Você está preso a um ciclo de nascimento e morte. Você fica preso nessas, por exemplo, no eu inferior. Você não consegue sair do eu inferior. Tá ok? Por mais que você tente, todas essas forças que estão programadas em você arrastam você. E você vive muitas encarnações presas ao ciclo de Sansara. Ao ciclo de nascimento e morte. Então tudo isso que eu estou falando para você é Sansara. Tá? Sansara é, se eu fosse tentar traduzir de um jeito melhor, é aquilo que você não é. Aquilo que você não é. Logo, é isso aqui que eu estou falando. É você viver o seu eu inferior. Né? Entendeu? Tem mais perguntas, Ju? Não? Isso, porque quando você vai para o umbral, o que é o umbral da Terra? O que é o umbral? O umbral é um local repleto, mas repleto de espíritos ainda presos ao eu inferior. Eles não despertaram. Morreu, já despertou. Não é assim não. A jornada rumo à iluminação é uma jornada muito profunda. Está pensando que com a morte eu me ilumino? Esquece. Vocês vão ver quantos espíritos, quantas pessoas, depois da morte,
ainda presas a tudo isso aqui. Por isso que muitos espíritos vêm assistir minhas palestras. Vêm assistir para aprender. São trazidos. Enche de espírito. Para ver essa discussão nossa tal. Né? Muitos espíritos estão confusos e perdidos no mundo astral. Né? Os caras trazem, os médicos deles, os instrutores deles, trazem ele aqui para assistir palestras da gente. Eles falam lá, nós vamos levar para você para ver o que o encarnado está falando. Para você ver o sofrimento que você está vivendo aqui no astral, de onde é que vem? Às vezes eu brinco, eu dou aula para 3 ou 4 aqui, assistindo, mas você não sabe no plano espiritual quantos espíritos vêm para ver, para assistir. Porque é raro, num país como o Brasil, alguém está falando isso que nós estamos falando aqui. É raro. Tem muita religião crente, mas falando o que eles estão falando aqui, do jeito que eles estão abordando, não tem. É mais raro. Nós estamos plantando essa semente. Vocês serão as pessoas que lá na frente vai estar falando isso também. Tá? Nós estamos semeando, formando vocês. Vocês serão os instrutores de amanhã. Por isso que eu falo, vocês serão os instrutores de yoga, vocês serão os instrutores de tai chi, que vão estar levando aos alunos toda essa discussão, todo esse aprendizado que nós estamos vivendo aqui. E se você não aprender aqui, depois da morte vai ter que aprender. Senão você vai carregar ainda com você do outro lado o sofrimento. Você vai carregar o ódio. Você vai carregar a angústia, a depressão. Quando vocês assistem aquele filme E a Vida Continua, lembra? Você vai ver como é que os espíritos se comportam. Levam o ódio, levam a raiva, levam os ciúmes, levam a dor. Tudo eles levam para o outro lado, né? Ou seja, não mudou absolutamente nada a personalidade do espírito após a morte. Por quê? Não mudou nada disso aqui. Vocês lembram do próprio André Luiz? Não, eu sou médico. A arrogância dele lá, né? Você é médico, porra nenhuma. Você não sabe de nada. Você nem tem noção do que é um espírito. Você mal sabia a medicina lá de baixo. Porque, nosso médico também acha que sabe das coisas aqui embaixo, né? Mas cientificamente a gente sabe que a gente está engatinhando em termos de entender o corpo humano. Você sabe que até hoje, ninguém sabe por que pessoas morrem de Covid e outras não morrem de Covid. E outras nem sentem o Covid passar por ela. A ciência não sabe. Não tem nenhuma explicação ainda visível. Aonde que será que está a resposta? Estou falando, é uma coisa que a ciência não tem noção. Pode estar num lugar que ela nunca vai imaginar que existe. Pode estar no espírito. Pode ser uma grade no espírito. Certo? Uma grade energética no espírito que não deixa o vírus se desenvolver, mas nem a pau. E tem pessoas que não têm. E a ciência nunca vai achar essa resposta. Ela vai procurar essas coisas bioquímicas. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia falar. Eu vou usar só uma palavra, não sei se vocês vão conseguir ir para frente. Os espíritos colocam em certas pessoas uma coisa chamada marcadores. Marcadores. Só posso ir até aí, não posso ir mais. Ok, então tá bom, pessoal? Então amanhã a gente continua. Amanhã a gente vai falar muito sobre a roda de Sansara, tá? Para nós entendermos esse ciclo que o ser humano fica preso até depois da morte, tem que reencarnar de novo, continua na mesma merda, vai e demora às vezes muitas encarnações para ele poder se libertar da roda de Sansara. Ok? Então é isso, pessoal. Namastê. Muita paz, muita luz a todos. Namastê.